né? Como o corpo de Cristo. E antes de eu ministrar a palavra, eu quero convidar você juntamente comigo a fazer uma oração. A você que está em casa, a você que está aí nos assistindo. Glória a Deus. Ainda dá tempo de compartilhar, ainda dá tempo para convidar os teus familiares, mandar lá para o teu amigo, mandar, né, essa palavra para alcançar os seus também, em nome de Jesus. Glória a Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, por mais uma vez podermos estar, Senhor, reunidos como teu corpo, Senhor, reunidos como comunidade, porque juntos em Ti nós somos mais fortes, Senhor. Eu creio nisso, Pai, por isso eu te peço que no momento em que a palavra ela está sendo ministrada, as pessoas elas venham ser tocadas pelo Teu Santo Espírito e que o Teu Santo Espírito faça a obra que precisa ser feita na vida de cada um, Senhor. Que o Espírito Santo ache em cada coração legalidade para ele falar, para ele operar, para ele ministrar, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que ao ouvir essa palavra da nova aliança, essa palavra de Cristo, que essa palavra traga sobre as nossas vidas, Pai, fortalecimento, edificação, Senhor, santificação, Pai, em nome de Jesus. Mas que a nossa fé seja acrescentada, que a nossa fé seja renovada, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos, crendo que já recebemos. Amém e amém. Amém? O tema da mensagem é: avance e confie. Avance e confie. O desejo do meu coração é que eu consiga trazer tudo aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Que eu consiga repassar isso para vocês. E que junto dessa palavra, vocês venham ser tremendamente abençoados. Isso aqui vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Amém? Todos os dias da nossa vida, queridos, todos os dias, são resultado das nossas escolhas. Hoje, você decidiu assistir o culto. É uma escolha. É uma escolha. Teve outros que decidiram não assistir. É uma escolha. Por que eu estou falando isso? É obrigado? Não, são escolhas. Amém? São escolhas. E essas escolhas, elas acontecem diariamente. Não é eu escolho hoje e amanhã eu cruzo os braços. Não, querido, amanhã tu tem que escolher de novo. Você precisa tomar decisões diariamente, tá? E você toma essa decisão. Fico onde estou ou eu avanço? Tá bom? Ou eu quero o melhor? Tem gente que não vive o melhor porque tá bom como tá. Não sei se você consegue compreender aonde eu quero chegar. Pois é, queridos, chegou um momento onde eu e você somos encorajados pelo próprio Deus, escute bem, a avançar e seguir em frente. E quem sabe você está dizendo assim: como é que tu está me dizendo isso, pastora? Como é que você tem a certeza disso? Que Deus, o próprio Deus, está encorajando a gente a avançar, a seguir em frente, a dar um passo de fé. Uma coisa eu posso dizer para você: Deus não mente e Deus não se engana.
Tá? Deus não mente, Deus não se engana. E foi Ele que falou: mergulhem. Foi Ele que falou. Não é uma palavra que veio ao meu coração e do nada eu disse: não, eu vou usar essa palavra esse ano. Não. Não. Sabe? Foi Ele que deu o tema anual para a nossa igreja. As pessoas acham que, às vezes, a gente pega assim uma coisa aleatória. Faz assim: Senhor, deixa eu ver, bota um monte de palavra, encorajamento, mergulhar e... Opa, o que é, Senhor? É isso aqui, tá bom. Não! Graças a Deus, nós temos sido sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos sido sensíveis àquilo que Ele tem falado ao nosso coração. E quando a gente está nessa graça, está aberto para essa graça, Ele tem esse acesso direto na minha vida e na tua. O Espírito Santo faz isso. E Ele deu o tema anual: mergulhados na graça. E isso mostra que devemos ir mais fundo, avançar e seguir em frente. Ei! Deixa eu falar uma coisa para você. Estamos num momento das nossas vidas onde o Pai nos deu uma direção. Você consegue compreender? Isso não é só um tema, Ele já deu a direção. Ele deu a direção e mostra o caminho. E qual é o caminho, pastora? O caminho é a nova aliança. É o evangelho da graça, querido. É trilhar o caminho da nova aliança. Ele nos deu as coordenadas e não tem erro se a gente seguir. Não tem. É algo assim tremendo. Tremendo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, Ele faz isso através do Espírito. Deus, Ele faz isso dentro do coração de uma criança para declarar sobre isso. Deus, Ele faz isso através de um sonho dado para uma criança. Esses dias uma mãe, ela manda assim: pastora, a menina dela sonhou. É aqui da igreja. Mas a menina não... Gente, é uma criança. Isso não é uma coisa que fica matutando na cabeça e agora eu vou inventar um sonho. Não existe isso. Não existe. Eu disse: tá, beleza, então tu pede para ela relatar o sonho. E ela, no áudio, a menina mandou para mim: pastora, eu sonhei que eu estava na frente do mar. E aí eu fui entrando e um homem me pegou na mão e me levou para dentro da água. Só que eu tinha esquecido a minha máscara de mergulho. E aí ela ficou com medo que ela não ia conseguir respirar. Mas ela confiou naquele homem, porque ela disse que ela foi com aquele homem, o homem segurou na mão dela e levou ela para o fundo do mar. E ela não sentiu falta de ar, gente. E chegando diante de um peixe que estava tímido. Escuta, esse foi o sonho de uma criança, aqui da igreja. De um peixe que estava tímido. Aquele homem disse para o peixe: não fique tímido. E o peixe ficou alegre e acabou o sonho. Eu disse: bom, quer mais comprovação que essa? Que nós precisamos mergulhar e confiar e crer? Para quem está com medo que vai se afogar, eu quero dizer: o homem que está te levando é Jesus. E Ele vai cuidar de você e você não vai sair dali afogado. Você vai mais profundo com Ele. E andando com Ele, no mais profundo, você vai sentir as experiências. Você vai ser aquela pessoa, aquela testemunha ocular para ver o que Cristo vai fazer na tua caminhada, na tua vida. E Ele está falando com esse peixe tímido.
Não seja tímido. Porque esse homem quer te usar muito. Queridos, voltando para a palavra aqui. Glória a Deus. Cada um de nós tem uma história a ser construída. Indiferente. Nós fizemos parte de uma comunidade, nós fizemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, mas cada um aqui tem uma história. E cada um tem essa história para ser construída e um caminho a percorrer. Todos nós. O interessante é que todos precisam avançar. Esse ano, Deus não disse mergulhados na graça para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Ele disse mergulhados na graça ao VEC. É todos vocês. É criança, é bebezinho, é adolescente, é pessoa de mais idade, é jovem. É todos. Avance. Nós não podemos ficar estagnados. Nós não podemos olhar ou continuar vivendo do ontem, do passado, de quem nos abandonou, de quem não quis andar com a gente. Ei! Posso dar uma dica para vocês? Por mais que você ame as pessoas, ela não quer andar, trilhar o teu caminho, querido, não pare. Avance. Se essa pessoa não quer, deixa ela. Tem que dar um clique. Tem que dar uma virada de chave na vida dela ainda. Mas não quer dizer que você tem que parar por causa dela. Você tem que avançar. É você que tem que avançar. Deus falou muito forte comigo nessa manhã sobre isso. Queridos, Deus, o Pai, tem uma história de sucesso, de vitória para cada um de nós. Isso aí é um fato. Mas a decisão cabe a cada um de nós de viver o que o Pai tem para nós. O Pai tem, sim. Está preparado? Sim. Nós buscamos a vitória a partir da vitória. Nós oramos a partir da vitória. Cristo já venceu por nós. Cristo é o caminho que a gente trilha. Nesse caminho não tem oscilação, não tem barranco, não tem abismo. Esse caminho está preparado. É só um caminho de vitória, querido. Só que nós precisamos trilhar esse caminho. A decisão cabe a nós. E de maneira geral, vamos falar assim, de maneira geral, o ser humano tem a tendência de se manter no lugar onde está familiarizado. Mesmo que não seja confortável. Em outras palavras, nossa zona de conforto onde ainda nós dominamos. Ontem, a gente tinha uma imersão. E foi uma palavra tremenda. Impulsionados, né? Queridos, a mudança, ela faz isso na minha vida e na sua vida. Tem muitos que ficam eufóricos por causa de uma mudança, certo? Mas tem muitos que falou em mudança, eles já ficam, poxa lá vida, mas eu vou ter que sair da onde eu estou familiarizado. Aonde é a minha zona de conforto, aonde eu tenho dominado, aonde eu sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Porque mudança é isso. Mudança é algo que você não tem domínio. E por isso a grande maioria, quando a gente apresenta a graça, está tão acostumada com o legalismo que não consegue aceitar essa graça. Porque no legalismo, na religiosidade, tudo é por regras, tudo é por comando. Enquanto que na graça você é tão livre que você não precisa nem de um pastor para dizer o que tu tem que fazer. Por quê? Porque o que acontece?
quando você entende a graça te domina de uma forma, e você é dominado por essa graça, que automaticamente você faz as coisas sem ninguém te mandar. Isso vem de dentro para fora. Por isso, uma pessoa que entende graça, ela não consegue ficar parada. Ela precisa fazer algo para o reino, ela precisa fazer algo na casa. Ela não consegue ficar parada, estagnada. Por quê? Porque mudança traz desconforto. Porque mudança nos tira da zona de conforto. Porque se eu estou na religiosidade, eu estou passando um problema, eu chego para o meu pastor e digo, pastor, o que eu faço? O pastor diz, tu vai jejuar 3 dias, e nós vamos orar tal coisa, e tu tira isso, e tu faz aquilo, e tu faz aquele outro. E a gente vai orar e Deus vai fazer. Amém. Na graça, como funciona? A gente declara sobre o problema. Declara sobre o problema, crendo que Cristo, que já fez tudo, já está lá na frente, operando, ministrando. E a coisa acontece. Amém? Então a mudança, ela faz isso, ela traz desconforto, ela nos tira da zona de conforto. E somos desafiados a avançar e confiar, e isso requer fé. Mas não é aquela fé da boca para fora, é a fé verdadeira que eu estou falando. Requer fé. Abrir uma porta requer fé. Gente, para avançarmos e chegarmos onde Deus quer nos levar, nós precisamos transformar os pensamentos, comportamentos e ações que nos mantêm aprisionados num lugar de estagnação, paralisados. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tudo gera aqui, na tua cabeça. Tudo é na mente. A tua mente te comanda. Você é o reflexo dos teus pensamentos. Do que você pensa. Por isso que é falado tanto na nossa igreja sobre mudança de mentalidade. Precisamos que aconteça o verdadeiro arrependimento. Amém? Que é a mudança de mentalidade, aonde eu e você, nós vamos compreender aquilo que Cristo fez por nós, quem nós somos em Cristo, como Deus nos vê. E dessa forma, a mudança de mentalidade começa a acontecer, porque eu começo a crer nisso. E há uma mudança. E automaticamente vai acontecer uma mudança nas minhas atitudes, no meu comportamento. Porque a gente não está falando mudança de comportamento. Mas a mudança de mentalidade, ela faz que você até mude o teu comportamento. Você acaba sendo transformado de dentro para fora. Deus, o Pai, Ele nos criou para sermos livres. Livres. E em Jesus, nós somos livres em Jesus. Para quê? Para cumprirmos um propósito nessa terra. Gente, você não foi um acidente. Tem gente que achou que o pai e a mãe esqueceram de tomar a pílula lá, sabe? Ou esqueceram de botar o preservativo, que hoje é muito, ou estourou. Eu sou o resultado de um preservativo estourado. Não, você não é. Você não é um acidente. Você não é um acidente, querido. Não é. Se você está aí, é porque Deus tem um propósito na tua vida.
E esse propósito não é você ser bem-sucedido no seu trabalho. Gente, todo mundo pensa, ai, Deus me criou para mim casar, para mim ter uma família, para mim ter um bom emprego, para mim ser bem colocado. Não, isso tudo, escuta, isso tudo automaticamente vem quando você entende o seu maior propósito. O maior propósito de você ser criado é para você se tornar filho de Deus. Tem gente que diz, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Eu já digo, eu sou filha de Deus. O que você faz não define quem você é. É por isso que existe tanta distinção hoje na questão social. As pessoas te olham e te pesam na balança pelo que você faz, pela tua profissão, a tua questão financeira, como você é colocado na sociedade. Só que o nosso Deus, o nosso Pai, não nos vê como pelas coisas que nós fazemos. Para Ele, todos são iguais, Ele ama todos. Não tem pequeno ou grande, ou mais dinheiro, ou com menos dinheiro, ou aquele que ora mais ou que ora menos. Querido, Deus te ama. E o Pai anseia que você se torne filho desse Deus. Filho desse Deus. Amém? Você foi criado por Ele para um propósito de viver o que Ele tem para a sua vida. Deus não somente te criou, te formou na barriga da tua mãe, enquanto ela estava no período de gestação, Ele estava te formando ali, cada detalhe. E eu vou dizer para você, Ele não te formou só para dizer, está ali, não. Ele te formou, querido, para que você pudesse viver aquilo que Ele tem para você. E isso é uma coisa que nós precisamos crer. Se nós nos mantermos na zona de conforto, com o objetivo de evitar as dificuldades, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O desconhecido no nosso caminho, porque muita gente não quer mudança por causa disso, tá? Tá, mas o que vai ser amanhã? Tá, mas o que eu vou fazer? Tá, mas o que Deus quer de mim? Irmãos, jamais experimentaremos os milagres e a experiência de depender desse Deus. Quantos aqui querem ter experiência com o próprio? Deixa Ele te comandar. Deixa Ele. Amém? Quando Deus nos chama para fazer algo, e quando Ele nos dá uma direção para avançarmos, queridos, qual é o caso da nossa igreja hoje, e todos aqueles que estão assistindo, e todos aqueles que fazem parte da igreja online, e todos aqueles que estão dizendo amém para essa palavra, querido, que estão concordando com essa palavra, eu vou dizer para você, quando nós somos chamados e recebemos essa direção para avançarmos, precisamos confiar nele. Sabe quando Deus te dá uma direção? Quando Deus te mostra um caminho, mas para você esse caminho, você não está conseguindo ver lá na frente. E aí começa a bater o medo, o frio na barriga. Será que eu vou ter? Sabe o que vai ser? Será que eu vou conseguir? Tá, mas será que isso? Será que aquilo? Eu quero dizer para você, precisamos confiar que Ele nos sustentará em todas as coisas, mesmo que o caminho seja difícil. Pode ter certeza disso. O Pai falou, mergulhem, avancem. É o Pai que falou. Mas como avançar e confiar? Como isso acontece?
Eu quero trazer um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 1:4. Desse tamanho assim é o versículo, mas ele é tão profundo, irmão. Tão profundo. Paulo, ele fala com convicção à igreja de Tessalonicenses. Amém? Ele diz assim: sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Sabe? Se você pegar o texto de 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, e você lê lá na sua casa depois, você vai compreender o que eu estou falando. Queridos, é tão maravilhoso porque Paulo, olha só a convicção dele, diz: sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, né? O que ele sabia? Ele sabia que eles entenderam quem era o Pai. Paulo, ele revelou o evangelho da graça à igreja de Tessalonicenses. E o que aconteceu? Aquele povo, aquela igreja, aquela comunidade, aqueles irmãos, eles receberam a revelação do Pai. E quando ele declara isso, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Ele está querendo dizer, vocês conseguiram entender o que esse Deus, esse Pai fez por vocês. E isso é maravilhoso. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. O Pai foi revelado. Como é que eu avanço e consigo confiar, sem saber o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, o que vai acontecer daqui a 1 ano? Amém? Como eu faço isso? Querido, tendo a revelação do Pai. Porque quando eu tenho a revelação do Pai, quando eu compreendo quem é o Pai, eu vou começar a crer nisso. A partir daí, do amor desse Pai, olha só. Você tem que compreender quem é o Pai. Deus é amor. É a primeira coisa. Deus é amor. E como é que nós vamos compreender quem é o Pai? É mergulhando no Evangelho da Graça. Porque o único que revela o Pai é Cristo. Não é Moisés, não é Noé, não é Adão, não é Abraão. Eles também falavam de Deus, mas um Deus, amém? Agora, quem revela na profundidade quem é o Pai é Cristo. Cristo é que traz. Alguém estava com o Pai? Moisés estava com o Pai? Não. Só ouviu o Pai falar. Noé estava com o Pai? Não. Só ouviu o Pai falar. Quem estava com o Pai? Jesus estava com o Pai. No princípio, o Verbo era a palavra. E a palavra se fez o quê? Carne. Ele veio como pessoa. Só que no princípio ele era a palavra, ele era o verbo, ele era aquilo que está lá em Gênesis, quando Deus disse, Deus falava, quem era aquela palavra que saía da boca de Deus? O próprio Jesus. Haja isso, e acontecia, puf, haja luz, haja isso. Era Jesus. Tudo subsiste e existe por meio de Jesus.
Jesus é o começo e Jesus é o fim. Tudo gira em torno de Cristo, gira em torno de Jesus. Então, para a gente entender, irmãos, quando a gente consegue compreender o amor desse Pai e o cuidado dele, meu irmão, a gente tem essa convicção de dizer, sabemos que nós somos amados e que nós somos escolhidos por ele. E isso é tremendo. Enquanto não tivermos essa revelação, e aí está o problema, e aí está a chave que o inimigo luta tanto para que você não compreenda a graça, o evangelho da graça, o evangelho que fala da nova aliança feita por Jesus. O diabo ele quer que você ainda continue na dispensação da lei, vivendo como se você tivesse que viver por meio de regras, como se você, pelo teu esforço, tivesse que fazer algo para você ser salvo, para você ganhar as bênçãos, para você ser redimido, para você ser livre, sendo que você já é disso tudo feito, porque Cristo fez. Então, qual é a do capeta? Vamos falar bem o português. Ele não quer, porque enquanto não tivermos essa revelação de quem é o Pai, o amor desse Pai, o cuidado desse Pai, o que Ele fez por nós, nossa vida será aos trancos e barrancos, tentando fazer o trabalho de Deus. É isso que acontece. Nossa vida vai ser aos trancos e barrancos, tentando fazer o trabalho de Deus, tudo será por esforço próprio. E é complicado isso. Deus, Ele te ama e te escolheu. Agora pare e pensa comigo, irmão. Se Deus te ama e se Deus te escolheu, você sabe a dimensão e a profundidade disso? Você já conseguiu compreender isso? Você já conseguiu parar para pensar nisso? O teu filho te pede algo. Você não vai dar para ele? Oh, Deus. Você vê o teu filho passando dificuldade, você vai deixar ele ali, cruzar os braços, olhar ele? Te quebra. Te lasca mesmo, tu se merece, tu não me escuta. Você vai fazer isso? Você que é pai, você que é mãe, você faz isso? Teu filho erra, teu filho cai, o teu filho faz a maior melança que fez. Você pega, dá um chute na bunda dele e diz, não, sai daqui, seu desgraçado. Tem muito pai e muita mãe que faz isso. Mas eu quero dizer, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, ele vai chamar para perto. Por quê? Quanto mais perto, menos melança o filho faz. Por isso que Deus quer você perto dele. Você consegue compreender isso? Por isso que nós nem se esforçamos para não pecar mais. Porque quando nós estamos perto dele, o cuidado dele é tanto, querido, que perto dele a gente não faz mais as coisas erradas que a gente fazia. Não porque ele fala, ou porque ele diz, não faça. Não, é porque você se sente tão amado. E você compreendeu o privilégio de ser escolhido por esse Deus. Você consegue compreender isso? Gente, você é separado pelo próprio Deus. Deus o Pai deu o que de melhor Ele tinha e demonstrou o amor dele através do seu Filho Jesus. E quando a gente entende esse amor e é através de Cristo e da obra completa que Cristo fez, né? Que temos o favor de Deus sobre as nossas vidas, e iremos avançar e confiar na direção que está sendo dada. Isso é uma coisa que a gente tem essa convicção, porque o próprio Deus está conosco. Deus mandou você fazer? Faça.
Deus mandou você dar. Gente, tem gente aqui dentro, eu sei o que eu estou falando porque o Espírito Santo fala para mim. O Espírito Santo está mandando dar coisas, fazer coisas, e a pessoa fica se apegando àquilo. E Deus não pode dar mais. Creia. Confie. Teu problema é dinheiro, mas Deus está mandando você dar dinheiro. Ai, eu não, mas meu problema é dinheiro. Irmão, Ele está mandando você dar porque Ele quer aumentar mais a tua semente. É você que não está entendendo Ele. Queridos, neste caminho caminhamos a partir da vitória de Cristo. Por isso a importância de conhecermos mais e mais e mais a palavra da nova aliança, gente. Não tem outra forma. Tem gente que quer ser... A palavra eu vou usar agora, é uma palavra que, quem sabe, você vai ter que compreender o que eu vou querer falar aqui. Assim como tem gente que quer emagrecer, mas quer ser emagrecido. Eu quero emagrecer, mas eu quero uma pílula mágica. Eu quero que o outro faça por mim. Eu quero que o outro me dê a fórmula mágica. Amém? Eu quero uma injeção mágica. Tomei injeção em uma semana perdi 10 quilos. Oh, aleluia! Não, eu quero uma máquina do tempo, que eu entre lá e saio fininha. Irmão, isso não existe. Da mesma forma, existem pessoas que querem ser convertidas. Elas querem que o outro converta ele. Se a vida espiritual dele não está sendo no nível que ele quer, o que ele imagina, ele ainda acha que o outro tem culpa porque não está ajudando o suficiente. Irmão, é tudo por você. Você tem que tomar uma decisão. É você que tem que avançar. É você que tem que confiar. Não tem outro jeito. A gente pode dar as mãos como comunidade, um ajudar o outro, orar, sim. Só que a decisão é própria de cada um. Não queira que o outro faça por você. Isso é algo assim que nós temos que ter. Isso dentro do nosso coração. Então a gente enfatiza muito essa questão de conhecer mais e mais a palavra da nova aliança. Não tem outra fórmula. Não tem fórmula mágica, irmão. Você tem que escutar a palavra. Você tem que prosseguir a querer conhecer mais e mais. E a palavra da nova aliança revela o está consumado de Cristo. Porque tem muita gente que não entendeu o que é esse está consumado. Esse está consumado, ele é uma palavra que traz peso sobre as nossas vidas. E peso que eu digo é a bagagem que ele vem. Com essa bagagem enorme. Você é redimido, você é perdoado, você é salvo, você é curado, você é liberto. Você é filho, você é amado, você é favorecido. Você é resgatado, você é justificado. Você é perfeito diante de Deus, aos olhos de Deus. Então, esse está consumado nós só vamos compreender essa revelação de o está consumado de Cristo através da nova aliança. Não tem outra fórmula. Amém? Porque é a palavra que revela o Pai e o seu favor. Não tem outro jeito. Paulo enfatiza isso aos Colossenses, que está lá em Colossenses 3,10, que diz o seguinte: revistam-se da nova natureza e sejam
renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Amém? Revistam-se da nova natureza. Gente, ali diz, e sejam renovados. Quando nós nos revestimos dessa nova natureza, é aí que acontece a renovação. E o que é ser renovado? Metanoia, gente. Mudança de mentalidade. Aquilo que a gente pensava lá atrás acaba sendo botado para o lixo e coisas novas, a mentalidade de Cristo, dessa nova natureza, ela é colocada em nós, ela está sobre nós. Amém? E aí diz o seguinte, prestem bem atenção, à medida que aprenderem a conhecer seu Criador, vocês se tornarão semelhantes a Ele. Por isso que nós precisamos entender, compreender, crer, para viver aquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Então não tem outra forma, nós precisamos nos revestir dessa nova aliança, dessa nova natureza. E isso só vem através de quem? Cristo. Você tem que se revestir de quem? De Jesus. Amém? Jesus tem que estar por cima de você. Por cima de você, irmão. E é tremendo isso aqui. Quer ver, uma coisa bem prática para nós entendermos. Assim como eu, vou até colocar a minha pessoa, eu não estava lá no Jardim do Éden, eu recebi a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Eu não estava no Éden. Gente, eu não sei quantos mil anos, porque faz 2020 anos, 2022 anos que Jesus morreu. Foi crucificado. Porque a partir dali começaram a se contar os anos. Então já se passaram 2022 anos. Quando Adão foi criado lá no jardim, irmão, isso é muito tempo lá atrás. Eu não estava lá. Mas mesmo assim, eu não estando lá, eu recebi a natureza de Adão na minha vida. Eu fiz alguma coisa? Não. Eu quis? Não. Eu tive um formulário que eu pude descrever? Não. Eu quero, eu aceito, eu permito? Não. Veio sobre mim e eu me tornei escravo do pecado. Amém? Só que assim como eu também não estava no Gólgota, no local da crucificação de Cristo. Assim como eu não estava no Gólgota, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus disse, está consumado, naquele exato momento, querido, eu recebi a natureza do próprio Deus. Eu estava lá? Não. Mas a partir do momento que eu recebo Jesus, é como se eu estivesse naquele dia, naquele momento lá com Jesus. Você consegue compreender? Existe esta transferência. E todas as duas é pelo crer. Uau! Todas as duas é pelo crer. Vou te provar. Para mim receber uma nova natureza, a natureza de Deus, a natureza Zoe, a natureza do próprio Deus sobre a minha vida, eu preciso crer em Cristo. Crer no sacrifício dele, crer que ele levou a minha natureza do pecado, a minha natureza de Adão. Ela foi crucificada e ela morreu. E assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei e agora eu sou uma nova criatura. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É pelo crer. Agora, e se você crê que você é pecador? Eu quero deixar um ponto de interrogação, eu quero fazer você meditar nessa palavra.
Porque para você avançar e confiar, você tem que compreender quem você é. Quem é o Pai? Isso tem que ser revelado dentro de você. E se você crê que Jesus não é suficiente para matar a natureza de Adão, você crê que ainda você é um pecador e que por mais que você tente fazer o que tiver que fazer pelo teu esforço, a obra consumada, a obra concluída de Jesus não foi o suficiente. Você consegue compreender isso? Então as duas, existe uma transferência, e essas duas, ela vem pelo crer. Se eu crer que sou pecador, a natureza de Adão está em mim. Mesmo Cristo morrendo por mim e cancelando. E é isso que eu vou viver. Agora, a partir do momento que eu creio na obra de Cristo, e que essa obra é suficiente para anular em mim a natureza de Adão, e por eu crer, recebo a natureza do próprio Deus em mim, e é isso que eu vou viver. Amém? Vamos viver os frutos da obra completa de Cristo em nós. Ele plantou. Jesus semeou. Jesus plantou, em outras palavras. Mas quem está comendo o fruto? Viva. Aqueles que creem na graça. Aqueles que creem no favor do próprio Deus estão comendo esse fruto. Amém? Porque está produzindo fruto. Sabemos que Deus nos ama e nos escolheu. Então nós precisamos ter essa convicção. Sabemos. Vai vir o problema, vai vir a dificuldade, mas você tem que declarar: eu sei que Deus me ama e me escolheu, e Ele está cuidando de mim. Sabemos. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, tremenda. Se Deus abriu o mar vermelho, numa dispensação onde a graça ainda não tinha chegado, já pensou isso? Você já parou para pensar? Não existia dispensação da graça, eles viviam na dispensação, né? Não era da lei ainda, tá? Mas não era dispensação da graça. Onde a graça ainda não tinha chegado e demonstrou amor por seu povo. Muitos daqueles que estavam ali, queridos, acreditavam em imagens, cultuavam outros deuses. Escute bem, né? Outros não conheciam Deus de verdade. Escute, querido. Duvidavam do amor e do cuidado de Deus. Como é que um Deus desse que diz que nós somos o povo dele, deixou nós ficar escravos 400 anos? Carregando pedra. Fazendo tijolo. Trabalhando para Faraó. Levando açoite no lombo. Muitos duvidavam do amor e do cuidado de Deus. E mesmo assim, Deus cuidou de cada detalhe. Não abriu o mar vermelho para eles passar? Fez. Deus fez isso. Só que eles não viveram tudo que Deus tinha para eles, porque a mentalidade deles ainda era de escravo. E essa mentalidade ela dominava. Imagine agora, eu e você, nós estamos na dispensação da graça. Você consegue compreender? Eu quero fazer isso para você entender. Né? Imagine agora que estamos na dispensação da graça, onde o próprio sangue de Cristo fala por nós diante do Pai. E eu quero fazer uma analogia. Eu vou pedir para o Felipe trazer um negócio aqui para mim. Enquanto isso eu vou falando para vocês. Queridos, onde o próprio sangue de Cristo fala por nós diante do Pai. Onde hoje Deus, o Pai, olha para Cristo que habita em nós. Onde hoje Deus, o Pai, olha o Espírito dele que habita
em nós. Deus vê o maior. O maior sempre aparece. Gente, eu trouxe aqui uma analogia. O Espírito Santo me mostrou. O meu cálice lá da minha casa de fazer a ceia, né? Vocês conseguem ver? Esse aqui somos nós. Copinho desse tamanho aqui, ó, é eu e você. Esse aqui sou eu e você. Esse aqui é Deus. É o Espírito Santo e é Jesus. Porque os três são um. Amém? E um são os três. Não tem como separar a gente. Você consegue compreender que há três que habitam em você? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui? Conseguindo visualizar aqui? Olha aqui. Esse aqui é Deus, esse aqui sou eu. Quem aparece mais aqui? O maior sempre vai aparecer mais. E se eu te contar agora, a pergunta é, a tua fé está baseada no menor ou no maior? Gente, para deixar melhor o negócio, olha só o que acontece. Quando eu e você, nós cremos no maior, o sangue dele está sobre nós. O sangue de Cristo está sobre nós. O sangue que fala. A pergunta é, quem aparece agora? Você aparece? Está conseguindo ver o copinho lá dentro? Não. É assim que o Pai nos vê. Tem gente preocupada, o pecado, o problema, o diabo, o Satanás, a maldição, o inferno. Irmão, maior é o que aparece. Maior é o que aparece. Quando você compreender isso aqui que eu coloquei, aquilo que o Espírito Santo falou para mim hoje. O sangue de Cristo, ele fala por nós. Quando Deus te olha, ele não vê você, ele vê o sangue de Jesus em você. Ele vê aquele que é maior em você. Quem é maior em você? É Cristo. Amém? Prossiga em conhecer, querido. Quanto mais eu prossigo em conhecer a nova aliança, vai acontecer metanoia, eu vou conseguir compreender com tanta convicção isso que eu simbolizei aqui, essa analogia que eu fiz com os copos, com o suco. E vai ficar tão fixado dentro de você, que quando o inimigo, quando fulano A, quando fulano B, quando pessoas tentarem contra a tua vida, quando palavras de maldição forem lançadas contra a tua vida, contra coisas que vierem contra a tua vida, você não vai mais ver nada disso, porque o maior você vai compreender que habita em você. É esse. É esse, querido, é esse aqui. Prossiga em conhecer a obra de Cristo e todos os atributos que Ele conquistou para você. Creia nisso. É muito importante. Assim como Paulo diz, eu criei, por isso falei. Por isso que é a importância de nós declararmos essa graça, de nós declararmos o que Cristo tem feito, de nós declararmos, abrirmos nossa boca. Maior habita em mim. Nada pode ser contra mim. O maior habita em mim. Avance, confie, e você viverá tudo que o Pai tem
para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer essa declaração de fé. Repetir comigo. Glória a Deus. Declare assim: Pai, eu te agradeço por ter sido declarado justo diante de ti, pela fé em Jesus Cristo, e por ter sido perdoado através do sangue de Cristo. Agradeço por viver a nova aliança e com ela tudo que Cristo conquistou por mim. Obrigada pelo teu Espírito habitar em mim e por viver o teu favor. Obrigada, Pai, por teu amor incondicional na minha vida. Eu creio que sou amado, favorecido, abençoado. Amém, amém e amém.